uma boa noite. Eu não falei para você que a gente vai realmente transformar a economia e negócio num programa total de prestação de serviço? E tem que ser isso sim, porque você pede. No caso específico agora, obviamente, tema de todas as matérias, ultimamente dos telejornais, imposto de renda. Só que no nosso caso, é diretamente com você. Você mandou e-mails com suas dúvidas e esse telespectador tem que ter todas as respostas. Portanto, decidimos aqui, vamos fazer mais 2 programas sobre o tema, para responder o máximo de perguntas. Nossos e-mails sempre estão aí na sua tela, para você continuar mandando as suas dúvidas, que a gente, obviamente, tenta da melhor forma possível responder a todas. Se não é possível aqui ao vivo, a gente dá lição de casa para os nossos convidados. Hoje o professor Carlos Eduardo Spanieves, do curso de administração das faculdades Rio Branco, e o advogado Tiago Antolini, especializado em direito tributário. Vão ajudar a gente a esclarecer todas as dúvidas, dar dicas para que a gente não cometa nenhum erro na declaração de imposto de renda até dia 30 de abril, quando temos que fazê-lo. Porém, eu lembro sempre a você, erros hoje são passíveis de fazer a correção e eles vão explicar como. Você sabe que pode e deve participar do programa enviando sua dúvida, sugestão, comentários para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo, onde você também encontra um arquivo com as entrevistas dos programas anteriores. Não deixa de nos visitar, não deixa de mandar as suas dúvidas e hoje eu não vou fazer pergunta nenhuma, porque elas estão aqui. E eu vou começar com a dúvida da Denise Santana Dias. Obviamente que ela diz que, por favor, ela quer saber sobre o... enfim, faz um monte de comentários sobre o programa, agradece, e quer saber sobre crédito consignado, se isso entra no imposto de renda. É uma forma de lançamento, afinal de contas, existe o empréstimo, existe a necessidade de fazer esse lançamento. Mas quanto à questão da tributação, não apenas como dedutor. Perfeito. Ele inclui do item dívidas e ônus reais, né? Dívidas e ônus reais, inclui nesse item. Pode ser um financiamento de veículo, pode ser um financiamento do consignado, pode ser um cheque especial também qualquer no banco. Que for a modalidade, entraria nesse item. Dívidas e ônus reais. Perfeito. Na verdade, é uma espécie de empréstimo que deve ser lançado em todas as declarações de imposto de renda, independente da origem, como o senhor Carlos falou, né? Perfeito. O Ivan Tess diz que no ano passado ele vendeu, vou dirigir a pergunta ao senhor, uma propriedade e já fez o cálculo do imposto pelo programa de ganho de capital. Inclusive, já recolheu o imposto. Ele gostaria, isso é dica para as pessoas, como tem que fazer também. Gostaria de saber como e onde ele declara esta venda no IR, como declarar o dinheiro da venda que ele colocou na poupança. Vi que no programa de ganho de capital tem um atalho para exportar para o IR, mas como não funciona na prática, não sabe como fazer. Na verdade, existe uma parte da declaração onde são colocados todos os bens, todas as propriedades, né? Então, tem o ano anterior e o ano atual. No ano anterior vai entrar o valor que ele tinha efetivamente desse bem. No ano atual ele vai zerar, como ele vendeu, ele vai zerar. Ele vai abrir uma nova linha chamada caderneta de poupança, que é onde ele colocou onde está o dinheiro. Onde está o dinheiro, ano anterior, 0, e o ano atual ele vai colocar então o valor dessa caderneta de poupança. Do ponto de vista da declaração, quando ele somar os valores embaixo, o patrimônio dele terá pouca ou nenhuma alteração em função desses lançamentos. Na verdade, são dois lançamentos. Perfeito, acho que super esclarecido. Vamos agora à pergunta do Henrique Adolfo Matos. Ele é bem específico no detalhamento da questão dele. Tem 2 filhos, um rapaz e uma moça, possui 2 imóveis devidamente registrados nas últimas declarações de imposto de renda. Um desses imóveis está no nome dele, o outro foi comprado em nome da filha. Este ano, os filhos vão preparar para a sua primeira declaração de imposto de renda e o imóvel em meu nome passará a ser o do meu filho. Que imóveis passam a constar nas respectivas declarações dos meus filhos? E ele pergunta quais os procedimentos que ele deve adotar para fazer essa divisão.
Na verdade, há necessidade de transportar para a declaração de imposto de renda dele, dos filhos, né, o lançamento desses imóveis que são propriedade dele. Quer dizer, na dele que ele lançou para dos filhos, exatamente. Agora a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, eu acho que até o Carlos também pode me auxiliar nessa questão, no sentido de que o lançamento para o filho, dependendo de como havia sido lançado na declaração de imposto de renda dele, talvez possa até caracterizar uma doação. E a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em virtude dos impostos que incidem sobre essa possibilidade de doação. Que são de... ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação. Que são de quanto por cento sobre o valor do imóvel? Sobre o valor do 4%, lembrando, sobre 4% sobre o valor do imóvel. Ou seja, se ele fizer isso e será enquadrado dentro da característica de doação, ele teria que recolher 4%. 4% de imposto, então tem que ter um pouquinho de cuidado. É isso. Agora, é importante tomar o cuidado, né? Porque na declaração da filha, novamente, valor do ano anterior. Tem que ser o valor que ele lançou no imposto de renda dele. O valor e do o valor atual, se ele não fez nenhuma modificação no imóvel, não acresceu nenhuma reforma, continua sendo o mesmo valor. Porque se ela lançar apenas o valor desse ano, não do ano anterior, o patrimônio vai ter uma oscilação muito grande e ela vai cair na malha fina. Perfeito. Aliás, deixa eu interromper esta sessão, mas como muitas das perguntas a gente condensa aqui numa perguntona geral, uma questão que me foi muito questionada nos centenas de e-mails que a gente recebeu foi por valores de imóveis. E aí há uma pequena dúvida ou confusão de quase todos os telespectadores em relação à valorização que ocorreu no mercado imobiliário. Então, eu precisava das respostas mais técnicas de vocês, mas na minha cabeça, valorização do mercado não significa valorização do patrimônio, portanto, não é para colocar. É isso? Exatamente. A valorização de mercado ocorre no momento da venda do imóvel. Por isso que existe uma instrução específica de valorização do imóvel e tributação ou não em função do período de tempo que o imóvel ficou na propriedade da pessoa. Então, de um ano para o outro, a única acréscimo que você pode colocar é se houve uma reforma, uma modificação. E você tem que ter nota mostrando isso, tem nota, declarações. E aí você, na declaração de imposto de renda, tem lá ano anterior, 100. Aí você vai colocar, neste ano, reforma, 20. Então, você vai ter lá, ano anterior, 100, reforma, 20. Então, passou a ser, aumentou para 120 o patrimônio. Agora, se você vender amanhã por 200, aí então tem que aplicar aquela regrinha do 120 para 200 e caracterizar ou não o rendimento, que aí é tributável. E aí não adianta chiar, porque aí você teve lucro de fato. Então as pessoas esperneiam, gritam, não sei o quê, mas lucrou, então paga. A gente deixa só antes do intervalo, por favor. É só um acréscimo, até complementando o que o senhor Carlos falou, que é oportuno. Essas pessoas que têm a valorização do imóvel, que nós estamos com o mercado imobiliário muito fomentado hoje, que estão negociando seus imóveis, elas têm um período, uma carência de 6 meses para aquele lucro que nós chamamos de lucro imobiliário ser reaplicado num outro imóvel sem que ele tenha incidência de imposto. Belíssima lembrança, isso é fundamental. Uma nova lei, que foi, acho que tem 2 anos, essa lei que permite que você possa adquirir um novo imóvel. Numa conversa com 2 especialistas que estão tirando todas as suas dúvidas. Continuam mandando seus e-mails para a gente no endereço que aparece aí no seu vídeo. Nós vamos tentar responder todas as questões e, se não, tanto o Carlos vai responder as suas perguntas pessoalmente para você, quanto o Tiago, um por um, ele brincou comigo, Tiago, que eu já tinha deixado aqui em branco para você responder. E é isso mesmo. Antes de vir para a primeira pergunta do telespectador, vamos relembrar o telespectador, declaração, este ano, só, única, exclusivamente online, é isso? Exatamente, é um formato, isso já é uma expectativa que já vinha sendo criado no mercado. A modernidade está caminhando para isso, nós estamos eliminando os papéis. Esses papéis não podem existir mais existir. Na vida do advogado é tão presente, a gente tem uma dificuldade muito grande de se acostumar com isso, né? Mas os formatos visam um maior esclarecimento, uma maior facilidade e até
uma informação mais precisa. Data até 30 de abril. Até 30 de isso. Quem deve declarar, olha a minha pergunta, hein? Deve declarar, e vamos lembrar que é todos, mas quem está isento ou não, quais os limites? O valor para declaração declara como isento até R$22 mil. Né, 488. 22 mil, quem ganha anualmente. Anualmente. Até R$22.498 tem que fazer a declaração, mas está isento. É isso? Está isento. Só para lembrar que todo mundo tem que fazer a sua declaração, mesmo que isento. A partir desse valor, já tem que prestar a declaração pagando algum tipo de imposto, é isso? Exatamente. E aí entra na regra de deduções, né? Na verdade, uma pessoa que ganhe 25, 26 mil reais, por exemplo, e que está obrigada a fazer a declaração, dificilmente ela vai ter que pagar imposto, né? Porque com as deduções ela acaba voltando para menos de 22 mil e aí não tem que pagar imposto. Mas que faça o cálculo ali, dê uma olhadinha para se certificar disso e não errar. E com o sistema que calcula automaticamente é muito fácil isso. Você insere os dados e ele vai fazendo o cálculo. Vamos responder algumas questões do Roberto Batista da Silva Gancho. O Roberto disse que gostaria de saber as novidades referentes à declaração 2012, ano base 2011. É verdade que as pessoas com mais de 65 anos de idade não mais precisam declarar? Pergunta Roberto. Não tenho esse conhecimento, essa informação. Olha, existe, a partir deste ano, né, as pessoas elas não precisam declarar. Porém, é importante que continue fazendo, porque se você precisar fazer uma transação imobiliária, você precisar vender um automóvel, precisar fazer qualquer coisa, você vai necessitar. Vão exigir de você a declaração. Agora, segundo lugar, se você ganhar acima de 22 mil reais, vai ter que fazer do mesmo jeito, porque você está sujeito à tributação. Então, uma pessoa que ganhe abaixo do teto, que tenha mais de 65 anos, ela não tem necessidade. Isso livra uma parcela da população que vive de aposentadoria, tem uma renda, a aposentadoria média no Brasil hoje é 500, 800 reais por mês, né? Então, este tipo de público, ele está isento. Mas as pessoas que ganham acima do teto, que tem bens, pode ser uma lancha, um automóvel, um imóvel, etc., continua tendo de fazer. Claro. Não vamos confundir. E vamos lembrar, quer dizer, que a declaração de imposto de renda, porque a gente fala tanto de imposto de renda como um instrumento, o leão, eu detesto essas frases. Instrumento de controle, na verdade. A malha fina, isso e aquilo. Ele é de controle, outro ele serve. Eu adoro mostrar a declaração de imposto de renda, porque abre alguma porta. Eu pago direitinho, contribuo para o Brasil, ajudo pagando imposto. Então, é uma coisa boa. Não quer dizer necessariamente que a declaração significa a necessidade de pagamento de imposto, né? Claro. Como colocado pelo Carlos. Se houver, sim, acréscimo do patrimônio, se a movimentação financeira for superior àquela que o governo federal estabeleceu como limite, aí sim a gente vai ter que fazer os lançamentos de qualquer maneira. Agora, não significa o fato dele lançar ou não, né? Lógico, pode ser o caso do Roberto, está enquadrado nessa questão de uma aposentadoria, um valor relativamente baixo, uma perspectiva de vida de não compra de grandes bens que precisa de financiamento, etc. Para ele vai ser melhor, mais cômodo não fazer a declaração. Porque é importante também a gente lembrar que o desaparecimento do papel é uma modernidade, é um fato importante, mas nem toda a população brasileira tem acesso à internet, tem o conhecimento suficiente para processar essas coisas, né? Perfeita lembrança, porque eu vou lembrar aqui também, quando a gente abordou essa questão, tanto alguns órgãos oficiais quanto recebemos releases, materiais, etc., dos tribunais, do imposto de renda, da Receita, etc., dizendo, vamos disponibilizar, inclusive, escolas públicas para que pais e avós possam usar o computador. Porque você imagina se o Roberto, ou Pedro, ou Simão, de todo o Brasil que nos escreveu, ganhar um salário mínimo, ou ganhar uma aposentadoria de R$600 que seja,
nunca ter entrado num computador e ainda tiver que pagar, desculpa, que é isso que eu falo às vezes, ninguém é contra contador, advogado, mas tiver que pagar aquele mês ou metade do seu salário para fazer o imposto de renda porque ele não tem como ir online, aí a gente está falando de uma questão muito injusta para o brasileiro. Nós vamos para... desculpa, mesmo que ele vá numa lan house, ele também vai ter que pagar. Só que na lan house ele não sabe nem fazer. Vai ter que ter alguém ajudando ele. Pois é. São duas coisas, na verdade, o problema do acesso e o problema do conhecimento. Do conhecimento. Né? Portanto, sem contar que muitas vezes existe essa preocupação de todo brasileiro de fazer uma declaração de forma correta, de não lançar equivocadamente, para não pagar imposto de forma errada. Lógico. E ainda com todos esses fatores. Eu estou fazendo esse comentário apenas para que a gente realmente lembre. Eu não estou falando do governo federal, porque cabe a municípios, a estados, a municípios, milhões de municípios no Brasil inteiro, abrir a portinha das suas escolas, convocar meia dúzia de jovens daquela comunidade ou aquela cidade para ajudar o Antônio, o Francisco, o José, o Roberto, quem seja, a fazer a sua declaração de renda. Vou começar com o Tiago. A pergunta é do Marcos Silva do Nascimento, que mandou para o nosso e-mail esse que aparece, continua aparecendo na sua tela. Nós vamos continuar com várias perguntas sendo respondidas em outro programa, e depois os dois convidados vão levar para casa. Diz ele que no ano passado trabalhou em 2 empregos, Caixa Econômica e no estado do Rio de Janeiro. Pediu exoneração do estado, mas fez alguns depósitos posteriores à sua saída. O que ele teria que devolver? Declaro este valor e depois solicito a devolução à Receita, ou tem como informar essa situação na hora da declaração? Pelo que eu entendi, o fato de ele ter 2 empregos ou receber, o lançamento ele vai fazer de todo o rendimento do ano, né? Eu acredito que ele esteja um pouco com uma dúvida relacionada ao que ele já fez retenção ou não, provavelmente seja Provavelmente isso. É isso. Né? Uhum. Então ele tem que lançar sim os 2 rendimentos, fazer o lançamento da retenção também, para chegar a um cálculo final e saber exatamente se ele tem algum valor a pagar e quanto seria a pagar, ou eventualmente a restituir. Que ele tem a restituir. Então, ele, de qualquer forma, é só fazer nos lançamentos. Ele entra em rendimentos tributáveis. Em rendimentos tributáveis, ele lança os 2 empregos, os 2 vínculos jurídicos que ele teve. Né? E as suas respectivas receitas. As receitas e aquilo que foi recolhido na fonte. Eu só tenho dúvida. O fato dele ter trabalhado em 2 empresas não quer dizer se ele tem que lançar uma ou outra. Ele tem que lançar o que ele recebeu. E mesmo que ele tenha feito movimentação posterior, não tem questão nenhuma. É só lançar isso. Dentro daquele período, né? Dentro do ano. De janeiro a dezembro de 2011, ele vai ter que lançar. Perfeito. Dentro do período. Lembrando bem, Leonardo Alves. Leonardo faz uma questão um pouquinho mais longa. 2011, ele recebeu um valor referente à Justiça do Trabalho, que foi de cerca de R$82 mil. No mesmo ano, alguns meses depois, ele recebeu 32. Esse meu advogado informou que foi o valor restituído que o governo pagou, que o governo pegou do valor total. Mantenho esses valores na conta poupança e sempre declarei no imposto de renda como isento, fora esses valores. Eu não tive rendimento acima de R$ 1.499 por mês, né? Pois estou desempregado desde o ano passado. Gostaria de saber se eu tenho a necessidade de procurar um contador para declarar sobre esse valor, o que eu preciso fazer, se eu ponho na conta poupança, se eu mantenho esse valor em conta poupança, se eu declaro. Ele está cheio de dúvida, pobre Leonardo. A coisa dele é muito simples. Ele faz uma declaração, apesar... Ele está isento pelo rendimento que ele tem aí, a gente vê que ele está isento. Ele vai fazer uma declaração para continuar com o CPF dele, porque ele vai já arrumar um emprego e vai precisar do CPF dele, né? Então ele declara, deixa a poupança dele lá dentro dos bens e não tem muita novidade aí nessa situação. Relativamente simples. Faz isso que tudo vai dar certo e se tiver alguma dúvida, escreve. Exatamente. Que Carlos responde. A gente tem muitas perguntas, muitas que continuam vindo. Podem mandar, sim, as suas perguntas, porque nós já aprendemos os dois aqui. Eles ficarão vários dias totalmente à sua disposição, telespectador, porque é aqui você é quem manda. Obrigada pela presença hoje. Continuem conosco. Mandem no e-mail que aparece aí no seu vídeo dúvidas sobre imposto de renda, que o Economia e Negócios continuará essa prestação de serviço. Nosso encontro está marcado sempre
toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite, aqui na Record News e a qualquer momento no R7. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.